Instagram entrou, boa noite. Aguardar o pessoal entrar. Facebook entrou, boa noite. Aguardar o pessoal entrar. Faltam 2 minutos para as 8. Instagram ainda não entrou ninguém. Facebook já entrou alguém? Tá bom. Boa noite, irmãos. Hoje é dia 6, né? Hoje é isso mesmo, dia 6 de maio de 2020. Live de culto de oração da Igreja Batista Central em Ilha Solteira, uma quarta-feira. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão chegando para nós começarmos o nosso culto. E aqueles que vão se ajeitando aí também na sua casa, né? Que possam estar todos a postos, né? Para nós louvarmos a Deus todos juntos, né? Vamos orar então, para fazermos a nossa abertura. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estar aqui, Senhor Deus, para essa live e mais uma vez glorificar o teu santo nome, buscando, Senhor Deus, também a tua bênção através das orações, buscando conhecer a tua palavra através da pregação da mesma. E faça com que nós possamos hoje, Senhor Deus, honrar e glorificar o teu santo nome e que o teu nome, Senhor Deus, através das nossas vidas, seja conhecido, Senhor Deus, de todos. Obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, pelo teu amor imenso sobre cada um de nós e também, Senhor, pela habitação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ajuda, Senhor Deus, também cada um de nós com o perdão dos nossos pecados, para que o nosso culto seja aceitável a Ti, e assim, Senhor Deus, também seja um culto santo, que venha honrar, Senhor Deus, o Teu nome. E qualquer pessoa que vier a ver esse live no futuro, essa live também possa, Senhor Deus, glorificar a Ti, Senhor, e engrandecer o teu santo nome. E assim também conhecer um pouco mais da tua vontade. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vilma Barbosa Nascimento, seja bem-vinda. José Conte, também sejam bem-vindos, os dois que estão aqui no Instagram, pelo menos que eu consigo visualizar. E nós vamos já para a parte musical, é o hino 283 do cantor cristão, Mais Perto Quero Estar. Esse tem que ser um desejo de cada um de nós, de estarmos sempre perto do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai poder acompanhar a letra ali, pode cantar junto com os outros irmãos lá. Então vamos lá. Hino 283 do cantor cristão. Lembrando que o pessoal do Instagram só vai ouvir e o pessoal do Facebook vai ver a letra, pode acompanhar junto com o computador aqui, tá ok? Irmã Sheila, bem-vinda também, Deus abençoe a irmã, ok? Vamos então louvar a Deus
Todos juntos, hino 283, mais perto quero estar. Esse hino ele
expressa um desejo do verdadeiro cristão, né, do verdadeiro crente em Cristo Jesus, sempre quer servir ao Senhor, estar perto do Senhor, né? Então, nós louvamos a Deus por isso, podemos estar perto do Senhor. Se não for a morte e ressurreição de Jesus, isso não seria possível, né? Só lembrar os irmãos duas coisas. Uma, tinha uma página do Facebook da igreja chamada IBC Ilha Solteira, né? Essa página do Facebook não temos mais, ela foi desativada e agora a gente só tem a página Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Então os irmãos podem divulgar essa página, que é a página oficial da igreja, Igreja Batista Central em Ilha Solteira, no Facebook, tá ok? E também podem já replicar o link, né? Teve um culto desses que houve um alcance de mais de 1.100 pessoas. E isso, quanto mais replicar o link, tanto mais pessoas a gente alcança. Isso não significa que todos assistiram, mas é o alcance, né, que a nossa página alcançou. Ou seja, pessoas que tiveram disponíveis o link para entrar e ver a palavra de Deus. E é importante isso, porque isso faz com que a gente tenha uma possibilidade evangelística e tudo mais muito maior, né? Então você já pode colocar compartilhar no seu Facebook o link, né, da Igreja Batista Central de Ilha Solteira, tá bom? Aí a gente alcança mais pessoas, né? Também o do Facebook, do Instagram, você também pode replicar, né? Aí mais pessoas também alcançam. Também já vai colocando no grupo da igreja ou aí no Facebook o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Nós vamos ler o Salmo agora aqui e também darmos alguns avisos. E depois nós vamos ter duas músicas, aí nós vamos ter os pedidos de oração. Então você já pode soltar o seu pedido de oração para nós orarmos daqui a pouquinho, né? Graças a Deus tem pessoas melhorando, pessoas doentes ficando boas, né? Então isso tá muito bom, tá muito agradável, né? Vamos todos juntos ler o Salmo 34 do cantor cristão, tá? O Salmo 34 é um salmo de Davi. Quando ele se fingiu, houve um episódio na trajetória da vida dele, ele fingiu estar maluco, né? Na presença de Abimeleque. E ele fez isso para ser expulso, né? E isso acabou acontecendo. Você pode ler essa história em 1 Samuel 21, de 13 a 15, está lá essa história quando Davi se fez de maluco aí para salvar sua vida diante do rei Abimeleque, né? Então vamos ler o Salmo 34, que é contextualizado a esse episódio de Davi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, a todos, a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Conclamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos,
pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a sua língua do mal, os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Né? Então, é um salmo... Esse salmo também mistura um pouco de salmo messiânico. Por exemplo, ó provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Isso aí você pode ver lá em 1 Pedro, Pedro usa isso, 1 Pedro 2, versículo 3. E também em 1 Pedro 3, 10, 12, também é usado esse salmo. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar a terra. Então o destino dos maus, ele é retirado da terra, né? E também preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Isso aí se referiu a Jesus Cristo, né? E isso se cumpriu, né? Porque quando uma pessoa era crucificada, ela demorava a morrer, né? Agonizando, então eles geralmente quebravam as pernas daquele crucificado para perder sustentação, daí ele meio que morria sufocado, né? Pendurado nos braços e morria sufocado para morrer logo. Então, mas Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados, cumprindo-se essa profecia aqui, ok? Muito bem. Nós vamos... só quero dar alguns avisos. Primeiro, com muita alegria, anunciar aos irmãos que o pastor Sócrates, diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, já deu alta do hospital, já está em casa e está se terminando a sua recuperação em casa, né? Então Deus respondeu às orações do povo de Deus, então vale a pena a gente orar e buscar a Deus, né? Que Deus pode atender às nossas orações, e principalmente uma multidão de pessoas aí quando se reúnem para orar, é uma força muito grande, né? Com relação a possibilidade de termos cultos presenciais ainda não foi liberado. O nosso prefeito não se manifestou, nós estamos aguardando o governo do estado, porque a quarentena, teoricamente, está decretada até o dia 10 agora. Hoje é dia 6, daqui 4 dias, teoricamente termina. Mas ele provavelmente vai se manifestar amanhã ou depois sobre isso no governo do estado, né? Mas eu queria que os irmãos orassem para a gente ter uma flexibilização nisso tudo, para melhorar a nossa vida aqui e melhorar a vida das pessoas em geral, né? E claro, sem colocar ninguém em risco, e isso pode ser feito. Então os irmãos estejam orando. Por exemplo, em Sertãozinho, o prefeito de lá, e também Sertãozinho e Jaboticabal, os prefeitos de lá, eles liberaram o comércio, abriram lá um decreto municipal,
Só que aí o governo do estado foi lá e derrubou, né, através da justiça. Então não adianta o nosso prefeito aqui tomar uma iniciativa, daí vem o governo do estado e derruba, né? Então a gente depende muito do governo do estado, né? Então vamos orar, né, para que a gente possa ter essa liberação logo. E a melhor forma de orar é a gente orar para esse vírus parar de trazer problemas, né? E as pessoas não serem mais infectadas, não morrer mais ninguém. Então esse tem que ser o pedido de oração principal de todos nós, tá bom, meus irmãos? E nós vamos agora para mais duas músicas, né? Mais um tempo de louvor. A primeira música é Vim para Adorar, né? E logo em seguida, um grande amigo, né? Em Jesus amigo temos, né? Nós vamos louvar a Deus com esses dois hinos. E aí, depois disso, a gente vai fazer oração intercessória pelos pedidos dos irmãos que, eventualmente, os irmãos tenham enviado, né? E você pode enviar durante essas músicas também, pode levar lá, né? Entrou aqui também o José Antônio Silva, de Campinas, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe o irmão. E que nós possamos sempre ter o irmão aqui, para mim é uma honra, uma satisfação, né? Então vamos ouvir esses dois hinos, voltando, dizer que o pessoal do Insta só vai ouvir, o pessoal do Facebook vai estar passando a letra no seu monitor aí, ok? Vamos começar. Beleza me leva a adorar.
Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os conflitos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E nos dá consolação. E nos dá consolação. Como é que é aqui? Muito bem. Um hino em forma de samba. Interessante. Mônica entrou no Instagram. Bem-vinda. Deus abençoe vocês. Um abraço aí para vocês também. Nós vamos agora aos nossos pedidos de oração. Travou aqui. Muito bom. Pediram oração aqui, que a irmã Elken pede pelo avô, que ainda está internado em Três Lagoas e está melhorando, né? Já está lúcido, está melhor, está conversando, né? Então, graças a Deus por isso, né? Então, Elken, vamos continuar orando pelo avô da Elken. A Mônica pede pela irmã Fátima Novo Horizonte, pela saúde dela. Está com algumas dores por causa da artrite. A irmã Fátima, né, que não é minha esposa, é outra Fátima, né? Membro aqui da igreja, vamos orar por ela. A irmã Alvina ainda pede, né, para que o filho Carlos, ele se manifeste, né, dê sinal de vida. E a mãe está com saudade, né? Agradecimentos pela alta hospitalar do pastor Sócrates, diretor-geral da Convenção Batista Brasileira. Ele que teve Covid-19, ficou acho que um mês mais ou menos internado, né? Ficou bastante tempo, quase foi para o céu, né? Mas Deus manteve ele aqui. Então a gente louva a Deus pela vida do pastor Sócrates. O irmão João Amaral agradece a Deus pelas orações e pela melhora. Graças a Deus, bastante pessoas melhorando das orações que a gente fez aqui, né? Também nós vamos orar pelos 31 dias de oração. Jesus Transforma a Minha Família, uma promoção da Convenção Batista Brasileira. E
e nós temos participado disso, né? E hoje já estamos no 6º dia. Eu vim para que tenham vida plenamente, João 10:10, a divisa desse trabalho aqui, né? E também o irmão Oséias me mandou avisou agora à tarde, que ele vai fazer uns exames amanhã também, por causa de artrite, coisas, né, desgastes. Vamos orar por ele, ele pede oração, irmão Oséias também, né? E vamos continuar orando por missões mundiais. Nosso tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Estamos no último mês dessa campanha, né? E o dólar continua subindo, estava vendo hoje aqui que ele está subindo. Vamos orar porque isso dificulta para a Junta de Missões Nacionais, mundiais, aliás, manter os missionários que trabalham fora do Brasil, né? Eles recebem em dólar, né? Que a gente não tem como pagar de outra forma. Então, vamos orar por eles, né? Mas a divisa é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Filipenses 4:4 e 5 é a divisa. Aliás, o tema é transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa, quando fala divisa, é um texto bíblico, né? Filipenses 4:4 e 5 diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, né? Então, creio que esses são os pedidos de oração, então nós já vamos orar agora, né? Pastor, o Lauro pede pela família, né? E a Lu Machado, não consigo identificar quem pede oração pela cunhada Ivone em tratamento em Barretos. Ah, sim, é a prima da Fátima, a Luzia Machado, e a Isabela Machado estão no grupo do Facebook aí. Que bom, Luzia, ter você aqui, né? Deus abençoe você. Vamos orar sim, vamos orar então. Pela cunhada, a Ivone. A Ivone, né? A gente tem, às vezes foi bom lembrar que a gente tem esquecido, mas a gente sabe do problema dela, né? Então vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade que a gente tem de poder colocar diante de ti todas as dificuldades, todas as lutas de cada um de nós. Agradecer, Senhor Deus, porque alguns irmãos têm melhorado, o irmão Gervásio também já está melhor. Também pedir, Senhor Deus, que tu continue completando a obra também na vida dele. Também a irmã Dalila melhorou, o pastor Sócrates deu alta do hospital, a gente louva a Deus por isso tudo. Pedimos por cada missionário espalhado pelo mundo, Senhor Deus, que todos eles estejam sendo assistidos pela tua graça, pelo teu amor. Também tem enfrentado os problemas do coronavírus, também tem enfrentado restrições na pregação do Evangelho, mas tem sido vencedores nisso também. Então abençoe cada missionário e que nós tenhamos condições de mantê-los no campo, Senhor Deus, apesar das dificuldades aqui. Pedimos pelo Márcio, que continua internado em Araçatuba, Silvia também internado em Araçatuba, Elton, Senhor Deus, Anice e Manuel, irmã e cunhada da irmã Rosilda, Senhor Deus, que tu estejas também com eles lá em São Paulo, internados com Covid-19. Pedimos, Senhor Deus, pela irmã Oswaldina, que vai passar por uma cirurgia próxima segunda-feira, aqui em Jales, Senhor Deus, que tu estejas preparando tudo para que tudo fique bem com ela também, Senhor. Também quero pedir, Senhor Deus, pela Débora, pelo esposo dela, o Volmiro, Senhor Deus, eu acho que aqui saiu fora, mas aqui oramos também, Senhor, pela irmã Maria Correia, pela Sheila, e que tu estejas abençoando a irmã Fátima, também precisa, Senhor Deus, da tua bênção. Pelo Lar Batista de Crianças, pela família, irmão Lauro está pedindo, Senhor Deus. Irmão José Antônio Silva pede oração pela cidade de Campinas. Aliás, nós devemos orar pelas nossas cidades.
Cidades maiores sofrem um pouco mais por causa dessa pandemia, e porque tem muitos casos, mas também orem por Ilha Solteira, orem para o nosso país, nós oremos, Senhor Deus, pelas autoridades também. Também, Senhor Deus, continua abençoando o avô da irmã Elke, para que ele fique também completamente curado. Senhor Deus, também quero colocar a minha vida nas tuas mãos, e que tu estejas abençoando, para que nós possamos sempre ver as orações sendo atendidas pela tua graça na vida das pessoas. Abençoa todos os irmãos que estão assistindo esse culto, a vida de cada um, Senhor Deus, cada um tem a sua luta, tem o seu problema, tem a sua preocupação. Abençoa também os desempregados, muitos perderam emprego, Senhor Deus, nesses dias, que eles possam reaver o mais breve possível para poder manter sua família, Senhor Deus, para poder se manter. Também quero te pedir que o mais breve possível nós possamos voltar à vida normal e que esse vírus, Senhor Deus, seja vencido o mais rápido possível, Senhor Deus, e que todos nós possamos estar livres dele, Senhor. Se nós não temos medicação, se nós não temos vacina, nós temos a Ti, Senhor Deus. Então te pedimos que Tu estejas cuidando de cada um de nós para que a gente fique bem e que ele não mais tenha ascensão sobre o povo, Senhor, porque isso vai trazer a vida normal para todos nós, Senhor Deus. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus por esses pedidos todos. Amém e amém. Muito bem. Entrou aqui também a Fer. Bem-vinda, Deus abençoe. Nós vamos agora passar por mais uma música, e durante essa música nós vamos fazer a manobra no Instagram. Então vocês que estão aqui no Instagram, eu peço que nós vamos encerrá-lo e vamos reiniciá-lo. E vai cair todo mundo fora. Então vocês entram de novo, por favor, tá bom? Porque daí nós vamos já fazer o estudo bíblico logo depois dessa música. A mensagem é Nosso Deus. Nós vamos louvar a Deus então com ele e fazer essa minha manobra com o Instagram. Pode levar para lá. Hoje nós vamos falar sobre o grande dia da história do mundo. É um estudo bíblico sobre um grande dia que virá. E a Bíblia vai mostrar, e nós vamos mostrar isso pela Bíblia, sobre esse grande dia que ainda virá, ok? E o que a Bíblia fala sobre esse dia. Então não sai, não nos deixa aqui, e vamos meditar nisso aí, ok? Vamos ouvir então a música Nosso Deus. Cante junto. Não há outro igual.
Ok, muito bem. A Rosilda está colocando aí para nós que eles estão sem notícias lá da irmã dela. Ela está internada no Hospital das Clínicas e não tem como visitar, não pode entrar lá, então está difícil deles terem notícias. É das clínicas do Pacaembu. Não, ela foi para o Hospital das Clínicas. Ah, transferiram? Transferiram, né? Então, vamos orar pela... Como é que é? Anice. Anice, isso, tá ok? Para que pelo menos a família tenha informações, né? Muito ruim já. Ruim a doença e agora ficar nessa situação sem informações. São tempos muito difíceis, irmãos, né? Muito difíceis, infelizmente. A gente precisa orar, né? Para esses tempos passarem, está demorando muito, e que a gente possa passar com o mais rápido possível, ok? Nós vamos agora abrir a Bíblia em Atos 17, versículos 30 e 31. Se abre aí também a sua Bíblia, Atos 17, versículos 30 e 31 da nossa Bíblia aqui, né? Esse livro de Atos, né, é um livro que é escrito por Lucas e conta a história dos apóstolos, né, principalmente de Pedro e Paulo, né, daquilo que Deus fez através da vida desse pessoal. Mas talvez fosse melhor a gente falar que o livro de Atos é um livro dos atos do Espírito Santo, né? Mas é conhecido como Atos dos Apóstolos, né? Diz assim, então, Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, né? Aqui está falando da pessoa
de Jesus Cristo. Então, coisa que vocês já viram, esse grande dia é o dia do julgamento. Muitos grandes dias a humanidade tem, através da história. Por exemplo, o dia da criação, né, o grande dia. O dia negativo, que é o dia que Adão e Eva pecaram, né, e jogou toda a humanidade para o pecado. Mas também com ele veio a promessa, e aí o grande dia que Abraão recebeu a promessa da restauração, o grande dia da lei de Moisés, quando Moisés recebeu a lei lá no Monte Sinai, o grande dia quando foi instituída a Páscoa da libertação do povo de Israel, o grande dia e o maior de todos os dias é quando Jesus Cristo foi crucificado e foi morto e ressuscitado, o dia da ressurreição. Também o nascimento de Jesus foi um grande dia e tudo mais. Mas a Bíblia ela fala também do futuro, ela fala do que virá pela frente. Então, nós vamos ter esse grande dia que eu quero falar hoje, né? Que algumas características, o que vai acontecer conosco no futuro, né? Quando todos nós partirmos, formos levados da terra para diante de Deus, né? Que dia será esse? Alguns dizem que não será um dia de 24 horas, coisa assim. A gente sempre tem que lembrar que diante de Deus não há um tempo cronológico, como nós temos hoje aqui. Porque lá não tem trevas, não tem noite, também não tem cansaço, não tem nada que a gente precise descansar. Então é uma outra realidade completamente diferente dessa que nós estamos vivendo. Mas para nós entendermos, a gente fala do grande dia. Mas a própria Bíblia dá a entender que existem... a palavra dia, principalmente no hebraico, ela quer dizer um período de tempo, né? Um período de tempo. Aí fica sempre essa discussão, por exemplo, quando Deus criou a terra naqueles 6 dias, né, e no 7º descansou, se aquilo lá foram dias de 24 horas, se foram períodos de tempo, tudo mais. Mas a própria Bíblia diz que para Deus um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Então, isso mostra que Deus é atemporal, ele está fora do tempo, mas para nós entendermos, e também aqui é uma linguagem bem humana, uma realidade bem humana que é apresentada aqui para nós sobre esse grande dia, tá ok? Mas esse dia, em primeiro lugar, é um dia de revelação. Nesse dia, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós vamos ter surpresas sobre a nossa vida, vamos ter surpresas que com certeza vão impactar a nossa existência diante de Deus, né? Esse dia da revelação é o dia do Senhor, somente foi conhecido como o Senhor desprezado, né? Por exemplo, antes desse dia da revelação, quando Jesus Cristo veio, e ele foi desprezado pelo mundo. Ele começou a pregar o evangelho em 3 anos, ele foi totalmente perseguido, foi desprezado. Mesmo no nascimento de Jesus Cristo, já tinha Herodes querendo matar ele, e teve que fugir para o Egito com a sua família. Depois viveu em Nazaré, que era no norte de Israel, e ali viveu até os 30 anos de idade, reaparece aos 12 anos de idade no templo. Depois aos 30 anos ele começa efetivamente o ministério dele, ele é batizado aos 30 anos nas águas lá no Rio Jordão por João Batista, e ali para frente houve uma perseguição muito grande com relação a ele. O que mais chama a atenção que os principais perseguidores de Jesus Cristo foram os religiosos. É claro que os políticos também, como os romanos, acabaram permitindo
a morte dele sem ter achado uma causa legal, né, em termos de lei da época, para matar Jesus Cristo. Mas por questões políticas eles fizeram isso. Então, nesse grande dia, do dia do Senhor, somente foi conhecido como desprezado, porém agora ele está sentado no seu trono. Todo joelho se dobrará diante dele. Então você tem uma imagem de Jesus, você pode imaginá-la na sua cabeça, porque será assim. Quando nós nos apresentarmos dele, ele estará no seu trono, o grande trono. E sobre ele está toda a autoridade. Em Filipenses 2, 9 a 11, eu quero ler aqui, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Então ele está exaltado por Deus. E lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ou seja, ele tem domínio sobre todos. Para que ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobre. Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, eu já falei dele dias atrás, para mim, ele é muito importante, porque é um texto que vai mostrar que todos nós somos pessoas que fomos criados para servir a Deus, e nós existimos para servir a Deus. Mas há muitos que não querem saber de Deus, não servem a Deus, não creem em Deus, outros desdenham de Deus, riem de Deus, né? Até blasfemam contra Deus. Mas nesse dia, todo joelho dos que já viveram, que estão vivendo hoje, que vão viver ainda, todos indistintamente vão cair de joelhos, adorar a Deus e vão servir a Deus. E o grego dá a ideia de que eles farão isso voluntariamente. Eles não serão obrigados assim, ajoelha aí diante de Deus. Não haverá um anjo, não haverá ninguém. As pessoas vão ver Jesus no seu trono e vão cair de joelhos, cair em adoração, vão adorar e cumprir aquilo para o qual elas foram criadas. Isso não é somente as pessoas que foram salvas. E aí é toda a raça humana que já viveu, que está vivendo e que vai viver ainda, né? Então, todo o período da existência da raça humana, todas as pessoas vão confessar Jesus Cristo como sendo o Senhor e vão se dobrar diante dele. E a ideia é se dobrar de joelhos, é se humilhar diante do Senhor Jesus e confessar que ele é Deus, que ele é Senhor e Salvador. Então, feliz a pessoa que já fez isso, está fazendo isso em vida aqui, antes de passar pela morte do nosso corpo. Então, essas pessoas têm a salvação garantida. As pessoas que morrem sem Jesus Cristo, e não querem saber de Cristo, não querem saber de Deus, elas não terão salvação. Vão adorá-lo nesse dia, vão se apresentar diante de Deus. Porque daqui a pouco a gente vai falar o que eles vão fazer nesse dia lá, né? Então, o certo é que será um dia de revelação. Todas as pessoas vão reconhecer Jesus Cristo. As pessoas das quais o mundo não eram dignos reinarão e julgarão com Cristo, né? Existe em Hebreus 11 uma galeria de pessoas que a própria Hebreus vai falar que são pessoas que o mundo não era digno de tê-las, né? De tão extraordinárias eram. É interessante que ali tem pessoas até que cometeram pecados graves e tudo mais, mas se arrependeram. É bom saber que Deus não veio buscar pessoas que não pecaram ou que não pecam. Ele veio buscar pessoas que são pecadoras e transformar a vida dessas pessoas para que essas pessoas passem a adorar a Deus e, como consequência dessa adoração, elas vão ter a salvação que só Jesus Cristo pode dar. Hebreus 11, 39 diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé,
não alcançaram a promessa, e vi tronos, aliás, eu já estou lendo outro texto aqui, né? Não alcançaram a promessa. Lá em Hebreus 11, fala de Abraão, fala de uma série de personagens lá do Velho Testamento, né? Que alcançaram vitória e salvação pela fé, né? Tudo que conseguiram. Mas não alcançaram a promessa o quê? Eles não viram Jesus Cristo, eles viveram todos antes da pessoa de Jesus Cristo, né? E nós hoje, nós somos resultados da promessa que foi feita a Jesus Cristo, e nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós alcançamos essa promessa. Mas essa galeria de Hebreus 11 não alcançou, mas mesmo assim creram. E por causa dessa fé que eles tiveram em Deus, elas então têm toda a salvação. Então, e o texto vai dizer que essas pessoas, o mundo não era digno dessas pessoas, né? O mundo é tão perverso e tão cruel, jaz no maligno, e há pessoas santas e maravilhosas sobre a face da terra que a Bíblia diz que não eram dignas delas. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. Que está falando das pessoas, né? Dessas testemunhas, né? De Hebreus 11. Foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui está falando dos mártires, as pessoas que estão sendo martirizadas. Vejam como a Bíblia é precisa nas coisas. Esse texto diz aqui que foram degolados. No mundo muçulmano, por exemplo, eles prendem os cristãos e eles são degolados. Isso desde os primórdios do surgimento do islamismo, eles têm usado essa forma de perseguição e matar os cristãos e outras pessoas, degolando as pessoas. Então, por causa do testemunho de Jesus, milhares e milhares de pessoas até hoje têm sido perseguidas e degoladas, e cortadas a cabeça fora, principalmente o Estado Islâmico, que agora ainda existe, né, mas diminuíram bastante as atividades dele, porque eles foram derrotados pela guerra. Mas eles fazem isso, Boko Haram faz isso, o Talibã faz isso, esses grupos terroristas, eles fazem isso. E a Bíblia já falava, antes mesmo desse pessoal existir, a Bíblia já falava que seria assim. Então, isso mostra a fidelidade da palavra de Deus, a seriedade com que nós devemos tratar a palavra de Deus, porque ela tem falado, e o que tem falado tem se cumprido. Mas essas pessoas que morreram dessa forma, elas serão testemunhas e vão julgar os outros, vão participar desse julgamento, né? E também nesse tempo, Apocalipse fala muito de muitas figuras e linguagem, né? Então fala da besta, fala da imagem da besta, fala de, enfim, dragão e outras coisas mais. E aqui dá uma ideia, né, de que as pessoas vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Aí depende aí de um estudo mais teológico sobre isso. Mas a verdade é que vão reinar com Jesus, estão reinando com Jesus todos aqueles que creem. Apocalipse capítulo 22, versículo 5, vai falar um pouco de como será o céu. E ali não haverá nem noite, não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão por todo sempre. Ou seja, não é só 1000 anos, mas para todo sempre, né? No fim, esse reino de Deus será composto por todos os que crerem em Cristo Jesus, e estarão com Jesus eternamente.
e o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, iluminará a todos nós sempre. Então não haverá mais necessidade dos luminares, né? De sol, de estrelas. O nosso Sol é uma estrela, né? E todas as estrelas são sóis, né? Então será um tempo infinito, maravilhoso, extraordinário para aqueles que creem. Então, as pessoas que creram em Cristo Jesus estarão nessa situação. Então, esse é o dia da revelação. Também, em relação aos incrédulos, os seus olhos serão abertos. Aqui tem a história do homem rico. Jesus contou uma parábola, né? Eu vou ler rapidamente aqui, em Lucas 16, 19 em diante. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente, ou seja, gozava de todas as riquezas dele. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, ou seja, do rico, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, esse mendigo cria em Deus, né? Ele não foi para o céu porque era mendigo. Ele foi para o céu porque cria em Deus. E morreu também o rico e foi sepultado. A ideia de foi sepultado aqui, no grego, dá a ideia de alguém que foi sepultado com pompa, uma pessoa muito importante e tudo mais. Mas ele não foi para o seio de Abraão, que é a ideia de que foi para o céu. Abraão está no céu. E aqui a gente tem que lembrar que fala de judeus. E todo judeu, o sonho de todo judeu até hoje, é se encontrar com Abraão, se encontrar com Moisés, que são os grandes personagens do Velho Testamento. O nosso sonho é encontrar com Jesus Cristo. Então, um mendigo estando na presença de Abraão e o rico não, é uma coisa que causa muito impacto, né? Esse rico estava no inferno, e lá no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, na sua presença. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou em tormento nessa chama. Eu posso imaginar, meus irmãos, alguém clamar por um dedo molhado na língua, né? A sede que essa pessoa estava, e sentiria um grande alívio com apenas um dedinho molhado na língua. Então você pode imaginar o tormento que será o inferno. Todo aquele que não crê em Cristo Jesus vai estar lá, e vai estará junto com esse rico aqui, que não teve piedade com o mendigo Lázaro, né? E aí ele pede misericórdia, né? E vamos ver a resposta. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Lázaro vivia doente, né? E morreu por causa disso também, né? E Lázaro somente males. E agora este é consolado, ou seja, Lázaro está consolado e tu atormentado, porque não glorificou a Deus, não serviu a Deus, não adorou a Deus nesta vida que nós hoje estamos vivendo, antes da morte. Porque mesmo um rico, alguém que tenha dinheiro, pode e vai para o céu se crê em Cristo Jesus. Se não crê, infelizmente não vai, né? E também pobres que não creem em Cristo Jesus não vão também. A ideia aqui não é o pobre vai para o céu, o rico não. A ideia aqui é que quem crê em Cristo Jesus vai para o céu, e quem não crê em Cristo Jesus não vai para o céu, independente da condição de vida da pessoa. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá.
Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: ninguém que está no céu pode ir para o inferno, e ninguém que está no inferno pode vir para o céu. Não haverá essa comunicação, não haverá essa ponte de transferência, né, que a gente poderia falar, né? E disse, aí o rico vai dizer: rogo-te, pois, ó Pai, que mande Lázaro, né, para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então aí diz Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no, ou seja, eles tinham no Velho Testamento. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, siga a Bíblia, se orienta com a vida na Bíblia. É isso que esse texto quer dizer. Aí disse ele: não, pai, Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ora, às vezes a gente acha que se vier uma coisa sobrenatural, extraordinária, as pessoas vão crer. Não. Muitas pessoas foram alvos de milagres de Deus. Eu me lembro de uma senhora que o filho dela caiu de uma árvore. Isso aconteceu lá em Guararapes. E caiu de uma árvore e ele foi dado como morto. E aí, esse menino, os médicos tinham já parado de fazer aquelas manobras de ressuscitação e estava deitado lá em cima, morto. E aí ele ressuscitou, ele voltou, o menino voltou. Depois esse menino dava testemunho e tal, de que tinha vindo e falado com Jesus, tinha vindo, enfim, teve uma experiência espiritual lá, né? Mas tanto a mãe, que teve seu filho de volta, e esse menino se desviaram do evangelho. Então, não adianta mandar um morto, né, para aparecer aqui na tua casa falar de Jesus. Tem o evangelho, tem a Bíblia, a palavra de Deus. E se ela não faz a transformação, a palavra de Deus, que é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa, não faz a transformação na vida da pessoa, milagres, outras coisas não vão fazer. O que esse texto diz para mim é o seguinte: a palavra de Deus é mais poderosa e mais extraordinariamente impactante na vida de uma pessoa do que o maior dos milagres. Mas nós, às vezes, queremos que as pessoas se convertam e que o Senhor faça milagres, e para ver se as pessoas se convertam. Não, nós temos que pregar o evangelho. E se pelo evangelho elas não se converterem, não será um milagre que fará com que elas se convertam, né? Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, se eles não obedecem, não dão importância ao que diz a Bíblia, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite, né? Então não vão acreditar. É essa a questão. Então o dia da descoberta vai ser isso. Nós vamos ver Jesus, que foi totalmente desprezado, sentado num trono. As pessoas vão confessá-lo e adorá-lo, todas as pessoas. Aqueles santos homens de Deus e tantos homens de Deus e mulheres de Deus vão estar em trono julgando, ajudar nessa parte de julgar, que é a questão dos mártires, né? E a relação com os incrédulos vão ter seus olhos abertos e vão ver a realidade, né, da sua vida. Mas será um dia de descobertas também. Então abrir-se-ão livros. Apocalipse 20:12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam ali diante de Deus, abriram-se livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui, quando a gente interpreta a Bíblia, a gente tem que interpretar a Bíblia como um todo, né? Se você tira esse texto fora do seu contexto, você vai achar que foram as obras que salvou as pessoas, e as obras boas, né? E as obras más que condenaram as pessoas. Não. Aqui está dizendo o seguinte: tudo está registrado. João, quando teve essa visão,
a ideia dos livros, tudo, é que a ideia está tudo registrado. A nossa vida está toda registrada diante de Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe do meu passado, sabe do meu presente, sabe do meu futuro, até o último dia da minha vida, Ele sabe. E Ele sabe coisas que nós não sabemos, né? E os nossos pecados, se eles não estiverem sobre o sangue de Jesus Cristo, eles estarão no livro, nesses livros registrados ali. Agora, se você crê em Cristo Jesus, o seu nome vai estar no livro da vida, que é a lista das pessoas que foram salvas, né? E não estará no livro da condenação. E aqueles que não têm o seu nome no livro da vida, vão ter que responder pelos seus pecados, pelos seus atos ruins ou maus que tiveram no mundo. E Romanos é muito claro, diz que todos nós somos pecadores. Por isso Jesus Cristo veio a esse mundo, justamente para nos livrar da morte eterna que o pecado pode nos trazer. Então, tudo está registrado e Deus vai usar isso para fazer o nosso julgamento. Todos os segredos chegarão à luz e serão julgados. Romanos 12:16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Irmãos, você e eu podemos guardar segredos e morrer com segredos. Ninguém saber. Mas você vai se surpreender quando chegar lá no céu e vai estar tudo revelado, está tudo lá. Diante de Deus não há segredo, não tem como se esconder de Deus. Não tem como você esconder alguma coisa de Deus. Então estará tudo ali. E isso é bom. Por quê? Porque daí o julgamento de Deus será justo. Não haverá dúvidas com relação a esse julgamento que estará sendo feito. Então, em terceiro lugar, será um dia de retribuição. Aqueles que semearam para a própria carne colherão perdição. Vejam o que a Bíblia diz. Tudo isso, vocês estão percebendo que eu estou falando de Bíblia. Está tudo isso na Bíblia. Gálatas 5, 6 e 7 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Numa linguagem mais nossa, né? Se você planta maldade, você planta falta de fé, você planta, não está nem aí para as coisas de Deus, está vivendo do jeito que você quiser, você vai colher como resultado essa situação. É o que eu falo. Por exemplo, você fuma a vida toda. Aí vamos supor, começou a fumar com 10 anos de idade. Aí quando você chega aos 50 anos, teu pulmão já foi. Aí você para de fumar. Adiantou? Não vai adiantar. Aí agora as pessoas vivem a vida sem Deus, não estão preocupadas com Deus, não querem saber de Deus. E aí quando estão lá na porta da morte, ou já mortos, aí vão querer consertar com Deus. Aí não tem mais jeito, o estrago já está feito. Então dedique a sua vida agora. Então se você planta, ou seja, está vivendo uma vida na carnalidade, você vai ter corrupção, né? Agora, se você investe na sua vida no espiritual, no seu relacionamento com Deus, o resultado direto disso é a vida eterna com Jesus Cristo. Porque esse relacionamento espiritual é com Jesus Cristo. Então é uma retribuição. Eu gosto de pensar assim: ninguém vai para o inferno porque Deus mandou para lá. Se vai para o inferno porque a pessoa não quis saber de Deus. Então é a pessoa que quis ir para lá. Ninguém vai estar no céu porque quis estar lá. É porque Deus quis levar todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, então Ele nos traz e nos coloca no céu. E lá estaremos, né? Em quarto lugar, também será um dia de separação, né?
Em Mateus 25 tem a história das 10 virgens, né? Eram 10 moças que foram convidadas para um casamento, né? O casamento, o contexto aqui desse texto é bem diferente dos casamentos hoje, né? Geralmente era uma festa que durava uma semana inteira, e durante aquela festa, em algum momento, o noivo e a noiva, eles se juntavam, né? E acontecia, então, o casamento propriamente dito. As noivas, elas tinham moças que ficavam ali junto com ela, porque quem esperava o noivo era a noiva, né? E não como é hoje. Hoje, quem espera a noiva, né, é o noivo, que fica lá na frente do altar, né, e até que a noiva entre, né, para fazer aquela surpresa e tudo mais. Mas nesse tempo aqui era o contrário, o noivo que era esperado. Então ela ficava pronta durante 7 dias, e qualquer um desses dias o noivo poderia chegar, então desposava ela, né? E ela tinha companhia de pessoas, de moças, né? E aqui faz uma alusão. Então elas ficavam de vigília, né? Não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então o que elas usavam? De noite tinha que usar lamparinas, né, com gordura. Mas agora você imagina, moças, né, que gostam de se vestir bem e tudo, tem que carregar a gordura para botar nas lamparinas, aquela coisa toda lá. Então tinha, às vezes, por causa da vaidade, pessoas não queriam fazer isso. Aí algumas então levavam menos ou não levavam, e só, não, vai vir logo, e apostavam na sorte. E o que aconteceu? De repente, num determinado momento, o noivo chega, então isso era feita uma anunciação, que o texto vai dizer que era meia-noite, né? E aí tinha 5 delas que não tinham mais combustível para suas lâmpadas. E aí elas não podem participar da boda e lhe conduzir a noiva na presença do noivo, né? Isso aqui é uma alusão que faz o seguinte: se você não está preparado todos os dias na tua vida para a volta de Jesus Cristo, ou até mesmo para a sua morte, você poderá ser surpreendido, e aí não haverá mais chances de você ser salvo, de você ser recuperado diante de Deus, né? Então, no final, né, no último versículo, no versículo 13, diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente não sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, não sabe o dia nem a hora da nossa morte, né? A gente tem visto, agora por causa dessa coronavírus aí, crianças morrendo, jovens morrendo, pessoas saudáveis morrendo, claro, e muitas pessoas doentes também. Todos um dia acabam morrendo. Mas às vezes isso acaba sendo surpresa, né, para as pessoas. Então, esse dia será um dia de separação. Ficarão com o noivo, com Jesus Cristo, as pessoas previdentes, as pessoas prudentes, as pessoas que creram em Cristo Jesus, e não ficarão com ele aquelas pessoas que não derem importância para aquilo que deveriam dar importância. O versículo 32, ainda em Mateus 25, diz assim: E em todas as nações todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes de ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui quer dizer o seguinte: desde antes do céu ser criado, Deus já tinha feito todo esse plano de salvação, já tinha pensado nesse plano de salvação, já tinha planejado esse plano de salvação e já estabeleceu esse plano de salvação. Então, tudo isso está pronto, né? E aqueles que estarão do lado direito, que são ovelhas, então vão receber esse convite que eu gosto demais: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está
preparado desde a fundação do mundo. Então, serão acolhidas aquelas pessoas que são ovelhas, que são bodes, vão para o inferno. A ideia aí faz uma comparação com esses dois animais, né? Isso por causa das características desses animais. Ou seja, os que creem em Cristo Jesus seriam ovelhas, os que não creem não são ovelhas, são bodes, né? Em quinto lugar, como o homem se prepara dignamente para esse dia? O texto nos diz que no versículo, que o texto que eu li no início, né? O versículo 30 de Atos 17 diz assim, eu vou ler todo o versículo, né? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém notifica os homens que todos em toda parte se arrependam. Então, é uma notificação. Essa minha pregação hoje é uma notificação. Que os homens se arrependam. Arrependam do quê? Dos seus pecados e passem a crer em Cristo Jesus e colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Veja bem, a Bíblia não fala de nenhuma religião específica. Ela fala que a pessoa precisa crer em Cristo Jesus, né? Então, há uma notificação. O Evangelho e a pregação que a gente faz do Evangelho é essa notificação constante. Ainda em Romanos 3:23, Jesus é dado a nós como propiciação. Diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, Jesus foi dado como propiciação. Propiciação que é aquele que morreu no lugar de. Então, Jesus morreu no nosso lugar. Nós é que cometemos pecados, mas Jesus morreu e pagou os nossos pecados. Então, os pecados são perdoados, né? E aí é feita a remissão dos pecados cometidos e sob a paciência de Deus, né? A misericórdia de Deus, grande misericórdia de Deus. Então isso é Bíblia, isso é um ensino bíblico. Por isso que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E somente Ele é a porta e o caminho para a salvação. João 10:9 e 14:6 diz assim, Jesus em 10:9 diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, ou seja, vai ser alimentado por Deus. Então, entre pela porta que é Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, para que você tenha salvação. Isso aqui não é falar de mudança de religião, coisa assim. Isso aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. E ela deve ser vivida por cada um de nós. Ainda diz, aqui no 10:9 de João, diz que ele é a porta. Em João 14:6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho para Deus. Ele é a verdade para Deus. E ninguém vai para Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Então fica essa colocação aqui. Então, meus queridos irmãos e amigos aqui junto com a gente nessa live. Como a gente acabou de ver, o dia do julgamento está na nossa frente, será o grande dia. De que lado nós vamos estar lá no céu? Do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo estarão todos aqueles que vão para a perdição. Do lado direito estarão todos aqueles que foram salvos. Eu quero estar do lado direito. O único jeito de você estar no lado direito é estar com Jesus Cristo, é crer em Cristo Jesus, colocar sua mão em Cristo Jesus. E isso é a Bíblia que fala. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Em Atos 4:12 diz, e em nenhum outro há salvação,
porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo pode te salvar. Nenhum outro nome, nenhuma outra entidade, nenhum outro santo, nenhuma outra santa, ninguém mais, exceto Jesus Cristo. Então, coloque as suas mãos, sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Esse é o apelo que a gente faz. Irmãos e amigos, isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Isso deve ser vivido. E a palavra de Deus é a manifestação clara de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, entre em contato conosco para saber mais sobre isso, sobre a sua vida. Porque você precisa garantir a salvação dela. Você precisa crer nela. Isso ninguém pode fazer no seu lugar. Eu não posso. Pastor Klaus que está aqui não pode. Ninguém pode. É só você. A sua alma, a responsabilidade por sua alma é sua. É individual. Então se apresente diante de Deus. Faz o seguinte. Você que está aí, que nunca fez essa oração, eu queria que você repetisse comigo. E depois você colocasse, né, no Instagram ou no Facebook, ou, se quiser pode até mandar no meu WhatsApp, dizendo se fez a oração. Eu vou fazer uma oração aqui, você vai repetir ali junto, tá? Pode repetir em voz alta, se quiser repetir em voz baixa, mas com toda a sinceridade, eu queria que você repetisse as frases que eu vou dizer, tá ok? Vamos lá? Querido Jesus, eu creio que tu és Deus e eu creio que tu morreste por meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e agora quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, para que possa ter a salvação, para que um dia possa estar no reino de Deus e que possa, Senhor Deus, gozar das delícias da vida eterna. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, ou você pode fazer uma oração também nas suas palavras, fala para a gente poder, então, glorificar a Deus por sua vida e te ajudar numa nova vida que com certeza o Senhor Jesus vai dar a você. Eu vou orar mais uma vez para encerrar. Eu quero só mencionar o pessoal que está conosco no Facebook. Aqui no Instagram a gente tem o Jefferson, né, que também entrou aqui, o Nelson Vieira, né? Sejam bem-vindos aí. E os de outros já mencionei aqui, tá? E no Facebook, dos que se manifestaram, a gente tem como ver o João Paulo Filisbino, de Sertãozinho, com a Cristina, Deus abençoe vocês. Também já falei do José Antônio Silva, estava aqui no Instagram, agora está no Facebook. Meus primos Nelson, Nilce Yankee, e também a irmã da Nilce, minha prima Virna, né? Deus abençoe vocês lá em Ernestina, Rio Grande do Sul. Elaine Moreira Gomes, seja bem-vinda também. A Lu Machado, né? Prima da Fátima, aí de Araçatuba. Deus abençoe você. Elielza Santo Miranda, sempre está com a gente, a irmã Elielza. Eunice Pereira Novaes, Campo Grande, saudade, Deus abençoe vocês. Um abraço para o irmão Zé aí, também para Helena, né? E esqueci o nome agora do marido dela, né? Deus abençoe. O irmão Alípio, não está aí o irmão Alípio, né? Tá sim. É o Fernando. Isso. Deus abençoe. Daniel de Oliveira, pastor, né? Que é aluno da pós, né? Comigo, com o Daniel aqui, né? Com o Klaus, né? Que Deus abençoe, pastor Daniel. Que honra tê-lo aqui com a gente. Jaú, né? Que bom. E da nossa igreja temos o Milton e a Mília, né? João Amaral e Dalila, Ednei de Família, Alípio e Litinha, Maria F., Márcia Fernanda, Oséias, Osni e Mônica, Breno e Beverly, Ana Cláudia, Isabel, Fátima Guevea, Paulo, deve ser o Paulo Tchê,
Rosilda, Lúcia e família, Deus abençoe a família Ceresine aí, Edna e Gervásio, Wilson e Rita, Sônia e Nil, Alvina, Rosângela, Lauro, Vilma e Onofra. Que turma grande hoje, graças a Deus pela vida. O Antônio Carlos de Miranda está assistindo de São Paulo também, deu um oi. Antônio Carlos de Miranda, São Isso. Paulo. E o irmão Valdemar mandou um recadinho. Irmão Valdemar Jordão, eu e a Bereta agradecemos aos irmãos e a Deus pelas orações, estamos melhor, obrigado a todos. Eles estavam meio doentes lá também em São Paulo, dores no corpo, né? E dores e tudo. Mas manda também notícia, irmã Bereta, da sua irmã, né, pra gente orar por ela, né? Manda pelo Facebook. Eu sei que ela passou por uma cirurgia, está tratando um câncer, né, e vamos orar por ela. Vamos orar agora para encerrar. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade que a gente teve de estar aqui. Abençoe todos esses nomes e aqueles que a gente não captou os nomes, todos que nos assistiram, e também abençoe a todos que assistirão, porque isso vai ficar gravado no canal do YouTube da igreja, Senhor. Obrigado e continue nos abençoando. E abençoa aquelas pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Eu tenho certeza que alguém entregou sua vida. Encaminhe-os, Senhor Deus, para que alguém possa ensinar a Tua palavra para elas e possam ensiná-la como a Tua palavra é, e não como as convicções que a gente às vezes tem por causa da nossa religiosidade. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Também a música que a gente... Estava a Cláudia também antes. É a Ana Cláudia. Ah, Ana Cláudia, né? Não, eu confundo também, né? A próxima música que a gente vai fazer como encerramento é um hino, né? Ele é o meu Senhor, do Inário para o Culto Cristão, hino 202, né? Então nós vamos ouvir essa mensagem cantada e domingo que vem vai ser live de novo, tá? Às 7h30, aqui, 9 horas da manhã, com Escola Bíblica Dominical, a gente vai dar uma lição, e às 7h30 da manhã a gente vai ter, da noite, aliás, a gente vai ter o nosso culto. Se for lá na igreja, a gente vai transmitir também. A gente está se preparando para transmitir os cultos na igreja. Isso significa que você vai poder assistir também, ok? Então a gente vai tentar fazer agora isso para sempre. Estamos tendo know-how aqui. Então, pastor Klaus, solta a música aí e Deus abençoe a todos. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor